Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do programa Mais Saúde, discutindo temas importantes para um verbo que nós devemos ter todos os dias, que é o cuidar. Cuidar de você para cuidar dos outros. E nós estamos neste momento trazendo um tema à tona muito importante, que é a saúde mental durante a campanha Janeiro Branco. E hoje eu vou conversar com a médica psiquiatra, a doutora Vanessa Marsden, que está com a gente aqui. Você precisa acompanhar essa conversa, que vai ser muito boa. Vanessa, muito obrigada e seja bem-vindo ao Mais Saúde. Muito obrigada. E aí, para a gente começar a falar sobre esse Janeiro Branco e o cuidado com a nossa mente, eu queria saber quais são aqueles hábitos, né, que nós temos na nossa rotina, no nosso cotidiano e que têm um impacto direto com a nossa saúde mental. Saúde mental não é só na consulta, né? Existe a prevenção, o cuidado com a nossa saúde integral. Os gregos já falavam mens sana corpore sano, mente sã num corpo são. Então, cuidado com a alimentação saudável, com frutas, vegetais, comida de verdade, não é? Que é o que está na moda agora, e diminuir a quantidade de ultraprocessados, carboidratos. A alimentação adequada, que tem vitaminas, proteínas, as gorduras saudáveis que são essenciais para a formação do tecido cerebral, para a preservação do tecido cerebral, pensando já em problemas de memória no futuro, são as principais situações que a gente tem que cuidar na nossa alimentação. Para além disso, o exercício físico não é acessório da saúde, ele é adjuvante, fundamental para a nossa saúde, especialmente a saúde cardiovascular e a saúde mental, que está ligada. Se o coração não está bem, o cérebro também não está bem. Plaquinha de colesterol no coração, nas artérias, é plaquinha de colesterol no cérebro. Então, tudo isso está interligado. Então, o exercício, a alimentação e o cuidado com o nosso relaxamento, nossa hora de lazer, ter a nossa hora para descansar e descansar de fato, não ficar envolvido com o trabalho à noite, fins de semana. É muito importante ter a nossa hora de descanso. Você falou da questão da alimentação e a doutora Vanessa me contou o seguinte, que muitos pacientes, as pessoas que entram na depressão, né, são mais apáticas e isso tem a ver também com todo esse processo de alimentação, atividade física, ausentes da vida. Cuidado, uma saúde física ruim aumenta o risco de um problema de saúde mental. Mas um problema de saúde mental, como a depressão, bipolar, esquizofrenia, fazem com que o paciente fique mais apático, com mais anergia, não quer sair da cama, fica só no escuro. E isso também vai alimentando esse ciclo, né? E um cuidado importante, falar em pacientes que ficam no escuro, é o nosso sono. O sono tem que ser cuidado, parece plantinha, regado, podado. Tem que ter a hora certa de dormir, um horário regular, cuidado com a exposição à luz. Nós precisamos muito de luz de dia para regular o ciclo circadiano. À noite, nós precisamos de escuridão para melatonina, para dormir bem. Então, cuidado com a nossa exposição na luz, especialmente o uso de telas, né, que é o que a gente tem visto mais problemático nos mais jovens e agora também os mais velhos que ficam com a celular ou computador até altas horas, né? E isso para o cérebro é um veneno. Desregula o ciclo circadiano, tudo, que né? é o ciclo de sono e vigília, hora de dormir, hora de acordar. E o sono adequado, quem dorme mal, e pacientes que dormem mal, pacientes com transtornos psiquiátricos, sabem o quanto faz falta um sono repousante. Nós estamos vivendo a sociedade do cansaço, Vanessa. E muitas pessoas devem reclamar, deve ser uma queixa comum para você e tantos outros profissionais da área da saúde. A gente banalizou, normalizou o cansaço e esse cansaço emocional que também vem para o corpo? Na questão do cansaço, tem o cansaço físico, né, que é excelente para a saúde mental. Então, até anos atrás, décadas atrás, as pessoas tinham trabalhos que eram físicos e cansavam o corpo e dormiam bem. Hoje o nosso trabalho é ficar quietinho fazendo isso, que é o cansaço mental. E esse cansaço mental não dorme bem. É difícil de regular o sono, preocupações. E para além disso, contribui que a gente vive numa sociedade de divisão de atenção. Então, está assistindo televisão, mexendo no celular e às vezes ouvindo um audiobook, 3 coisas ao mesmo tempo. Isso cansa mais o cérebro.
né? Então, a gente tem que fazer uma atividade cada vez, focar em uma atividade cada vez. Aí o cansaço excessivo, que a pessoa sente que está dando prejuízo em funcionalidade, não trabalha mais adequadamente, prejuízo de notas na escola e de convívio social é o que tem que ser avaliado por um psiquiatra ou um psicólogo. Uhum. Qual que é a diferença, né, entre uma tristeza que vem com a vida, do estresse para um tipo de transtorno, seja a depressão, o pânico, a ansiedade? É um caráter temporal e de profundidade. Então, emoções não são sintomas. Todo mundo fica triste, fica alegre, fica com raiva, né? Se alguém me fechar no trânsito, eu vou ficar irritada. Isso é absolutamente da vida humana. Uhum. Então, por exemplo, para a depressão, alguns dias de tristeza não são sintomas, né? Brigou com o namorado, tirou uma nota ruim, ficar triste é uma reação esperada da vida humana, do contexto da sociedade. Então, o critério da depressão são 2 semanas de humor depressivo, uma tristeza profunda na maior parte do dia, quase todos os dias. Então, tem que preencher primeiro esse critério. Tá. E, além disso, tem uma perda de funcionalidade, é uma tristeza que impede atividades, que começa a afetar o trabalho, começa a afetar a escola, o relacionamento social começa a se distanciar das pessoas, aí que a gente preocupa. Mesma coisa a ansiedade. Então, o estresse, porque está sobrecarregado pelo trabalho, tem muitas metas para cumprir até o final do mês, é da vida, mas passou isso, continua ansioso, com sintomas autonômicos, taquicardia, tremor, sudorese, e não sente que está melhorando, apesar do gatilho, né, o que provocou ter passado, precisa de uma avaliação. Você estava me contando que às vezes isso vem em situações em que estamos tranquilos, um show, assistindo a um filme, né? Contextos de alto nível emocional, por exemplo, um velório, um show, uma proposta de casamento, um baile, um casamento, as pessoas podem ter um pico de ansiedade porque estão altamente emocionadas. E é por isso que a gente vê ambulâncias em shows, porque muita gente passa mal de emoção, mas sendo um contexto de alto nível emocional. Né? O que preocupa é se a pessoa está tendo essas crises de mal-estar, está passando mal, sem gatilho, tá assistindo a Mônica na TV e começa a taquicardia, palpitação, mal-estar, isso tem que ser avaliado. Uhum. Vanessa, hoje, quando a gente fala de depressão, o Brasil está aí entre os primeiros países, né? Está entre os 5 primeiros países com mais número, com mais casos de depressão. A gente fala mais mulheres, homens, crianças, jovens, como é que está isso? Os transtornos psiquiátricos, em geral, são mais comuns em mulheres, a não ser a esquizofrenia, que é mais comum em homens. Né? A ansiedade, a depressão, mais comum em mulheres. O Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é o país com mais transtornos de ansiedade no mundo. Cerca de 9 a 10% da população brasileira preenche critérios para transtornos de ansiedade generalizada, pânico, etc. Nós vivemos num país de muitas incertezas econômicas, políticas, sociais, e isso aumenta o risco. Também está relacionado à situação socioeconômica. Populações com menos condições, menos perspectivas de crescimento pessoal, econômico, têm mais transtornos psiquiátricos também. A gente tem um processo de identificação, de diagnóstico, e aí muitas pessoas se perguntam quando a medicação ela é indicada, né? E como é que ela é associada à psicoterapia? São tratamentos adjuntos, né? Então, o tratamento psiquiátrico, ele é multiprofissional. Então, às vezes envolve assistente social, psicologia, nutricionista, né, pela questão da obesidade. Então, os medicamentos são indicados quando há uma perda de funcionalidade importante. Por exemplo, na depressão moderada, grave em diante, já tem indicação de medicação. Na depressão leve, um paciente pode tratar adequadamente com psicoterapia. Além disso, tem a necessidade de envolvimento da família em casos graves, então tem todo um contexto que tem que ser envolvido na melhora de um paciente. E também a melhora de um paciente repercute em toda a sociedade. Então, um paciente psicótico, né, que está agressivo, quebrando coisas na rua, a melhora dele repercute na família, na vizinhança, na sociedade como um todo. Então, é sempre importante buscar o tratamento,
para que esse paciente busque sua identidade, sua funcionalidade e para a família, a integração da família, para melhor relacionamento. Vanessa, porque a medicação, ela vem para ajudar num processo químico, quer dizer, organizar o que está fora do lugar, fisiologicamente, vamos dizer assim? O medicamento tem várias classes, né? Uhum. Antidepressivos, calmantes, etc. Então, o medicamento é indicado quando a gente tem um diagnóstico de transtorno psiquiátrico. Tá. Então, os antidepressivos para depressões e ansiedade. Aí, quem tem ansiedade pensa, mas eu estou tomando antidepressivo. É porque é o nome da classe para tratamento. Os antipsicóticos, estabilizadores de humor, para regulação do humor, para contenção de sintomas psicóticos, né? Então, cada um tem a sua indicação clínica específica de acordo com as hipóteses que a gente tem diagnósticas e do biopsicossocial, né, do componente biológico cerebral. Entendi. E aí, quando a pessoa tem a crise, ela usa a medicação ou tem algum outro recurso, né? Quando vem uma crise, que a pessoa fica ali, coração acelerado, suando, achando que vai morrer. Então, numa crise de ansiedade, que a pessoa está passando mal da crise de ansiedade, que são tremores, taquicardia, ela pode lidar com essa crise com técnicas comportamentais de relaxamento, que aprende na psicoterapia, respiração diafragmática, visualizações. E se a crise é muito intensa, a maioria dos pacientes que passam por crises intensas tem um medicamento de resgate, né? Um calmante, em geral, que eu chamo tarja preta, para usar nesse ponto para tirar da crise, né? Os medicamentos tarja preta não têm indicação para uso crônico para dormir, que é o que a gente vê muito na sociedade. Brasil e Índia são os países que mais usam esses medicamentos para dormir, mas eles são pontualmente usados na psiquiatria para tirar dessas crises. E a rede de apoio? Vamos falar agora da rede de apoio. Família e ambiente de trabalho, que é onde a gente vive boa parte da nossa vida, né? Como é que funciona essa rede de apoio? Porque a pessoa, na maioria das vezes, se sente sozinha. Ela se sente sozinha e é uma tendência ao isolamento, né? A pessoa com sintomas depressivos, ela tem uma dificuldade de sair, de socializar, vai negligenciando as amizades, não vai mais ao cinema com as amigas, no churrasco. Então, nós como família, como colegas de trabalho, a gente observa essa alteração, a pessoa sumiu, a religiosidade da pessoa, se ela frequenta alguma comunidade religiosa, as pessoas observam. Então, a inserção social é importante e é uma parte que tem sido cada vez mais negligenciada em troca da dopamina rápida da rede social. Então, estar inserido socialmente, ter uma comunidade de amigos da academia, da família, dos colegas de trabalho faz bem, do ponto de vista de saúde mental, mas nós também que estamos em volta, ter nosso senso de comunidade mais ativo para ouvir um colega que nos procura e ver um colega que está se distanciando, você está bem, você precisa de alguma coisa, que é uma parte que nós pecamos como sociedade. Pelo preconceito, porque muitas vezes a gente escuta assim, eu tenho certeza que você que está aí acompanhando a conversa com a doutora Vanessa Marsley no Mais Saúde já deve ter ouvido isso. Ah, é frescura. Ah, é falta de fé. São expressões que infelizmente ainda tomam conta, apesar de tanta informação no século XXI, Vanessa. Nós ainda estamos engatinhando nos preconceitos, não é? Então, são tantos preconceitos de raça, de sexualidade e a saúde mental, o avanço para entendimento biológico só começou nos anos 70. Então, é muito novo o entendimento, né? Mas tem sempre esse pensamento de que é falta de religiosidade, de caráter, eu sou fraca, eu consegui lidar sozinha com isso ou sozinho. E não, é um transtorno, é um quadro médico que necessita de acompanhamento, que tem melhora com o tratamento, né, a pessoa resgatar a sua qualidade de vida. Só que ainda vivemos numa sociedade que começa o medicamento, tem um período de uso, né? Então nem todos os quadros são crônicos, um episódio depressivo tem um tempo mínimo de 10, 12 meses de tratamento e alta. Só que com 3, 4 meses o paciente está bem, não preciso mais, eu não sou louco, não preciso. Então ainda tem esse estigma relacionado à psiquiatria que prejudica a chegar ao psiquiatra, ao psicólogo, prejudica o uso correto do tratamento prescrito e a autoestima da pessoa, né, que outros julgam ela mesma, a maioria das vezes ela mesma se julga como fraca. Exatamente. E qual a orientação que você passa, né, para a família, para os colegas de trabalho mesmo, para poder ajudar essa pessoa?
que é resistente. Sim, se não consegue trazer um psiquiatra, né, porque não vai, especialmente as pessoas mais velhas, que para elas psiquiatria era Barbacena, né, a geração dos anos de 60, 65, 70 para cima, eles têm um estigma muito... Isso mudou com as gerações mais novas, elas aceitam bem, para elas saúde mental é um direito humano como educação, mas as pessoas mais velhas têm uma dificuldade maior de marcar um psiquiatra. Você, como familiar, pode ajudar marcando um clínico geral da família, um cardiologista, um geriatra. Eles são plenamente capazes de reconhecer, iniciar um tratamento e, se precisar, encaminhar para o especialista. E quem se sente culpado, você falou dessa questão, né, de muitas vezes 3, 4 meses a pessoa abandona, e aí como lidar com essa culpa porque de repente retrocedeu no processo de tratamento? A recaída faz parte do tratamento, né? Como eu disse, 30% das pessoas não usam remédio direito. Então, ter uma recaída, uma piora do diabetes, da hipertensão, ter que mexer no medicamento é comum na clínica e é comum na psiquiatria. Então, o paciente ansioso, depressivo, ele é muito mais reativo ao estresse. Pacientes psicóticos, esquizofrenia, uma vez estabilizada, é só tomar um medicamento. Mas o ansioso depressivo, um Pix errado, um dia que o marido atrasou, ai meu Deus, ele está debaixo do viaduto, capotou o carro, sempre é o pior. Então eles são muito reativos e tem que mexer mais vezes. São pacientes que voltam mais no psiquiatra que um paciente psicótico, que é uma coisa que as pessoas não esperam, né? Então, de certa forma, é mais fácil, não é fácil, mas é mais estável tratar um paciente psicótico do que um paciente depressivo, ansioso. E faz parte do dia a dia, passou por um luto, foi demitido da empresa, tem uma piora do estado de humor, às vezes tem que mexer no medicamento, ou retomar se teve alta 3 anos atrás, perdeu a mãe, o marido tem que voltar ao tratamento. Então, faz parte do quadro. Do caminho, da jornada, É a né? jornada. Vanessa, nesse caminho todo, né, dessa questão de trabalhar o preconceito, de levar a informação, a conscientização, há muitos mitos e verdades. Eu quero trazer alguns aqui para que você nos ajude a entender se é mito ou verdade. Para começar, medicação psiquiátrica sempre vicia? Não, de forma alguma. Os medicamentos psiquiátricos, na maioria das vezes, são receitas controladas, branca carbonada, igual a de antibiótico. Por que a de antibiótico é controlada? Porque há anos atrás nós tomamos muita penicilina desnecessária e qualquer gripe a mãe levava na farmácia e dava uma penicilina. Aí gerou bactérias resistentes e a receita hoje é controlada, branca carbonada. Antidepressivos, estabilizadores de humor, anticonvulsivantes, são dessa forma porque as pessoas têm uma ideia que é a pílula da felicidade. E se ficar solto na farmácia, vira medicamento de abuso. Por exemplo, a hidroxicloroquina é venda livre, mas durante a pandemia houve tanto abuso que ela virou receita branca carbonada naquele período, tinha que ter uma receita branca. Os medicamentos que causam dependência são receitas azuis ou amarelas, potencial de dependência química. Aí a gente usa na prática médica, em algumas situações, as receitas amarelas, morfinas e anfetaminas para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, morfinas para dor, e as azuis, que são os calmantes, que são medicamentos muito abusados no Brasil, uma população imensa que usa. Esses medicamentos são os tarja preta, nessas receitas coloridas. Super explicação para a gente, né? Para que a gente possa entender. Deixa eu trazer uma outra expressão para saber se é mito ou verdade. Buscar ajuda logo nos primeiros sinais pode evitar quadros mais graves. Sempre, né? Qualquer especialidade médica, buscar ajuda logo no início, muito provavelmente o paciente não vai precisar de tantos medicamentos. Quando ele está numa crise, são mais medicamentos para tirar da crise, resgatar esse paciente. Então, logo no início, quadros leves a moderados, provavelmente a psicoterapia de um bom profissional, bem estruturado, é suficiente. Mito ou verdade? Psiquiatra só cuida de casos graves. Mito também, né? A gente vê muito, o psiquiatra faz muito coisas até positivas. Paciente que passou em concurso e precisa de um atestado de sanidade mental para entrar no concurso. É do psiquiatra, e só vai para fazer um atestado de saudade, que está saudável para poder tomar posse. Então, atestado de sanidade mental, às vezes quadros clínicos, o paciente chega deprimido, né, sintomas depressivos mesmo, e não é depressão, é uma anemia. Então, por isso que né, fazer a avaliação clínica do paciente como um todo, tratando a anemia, a melhora dos sintomas depressivos. Depressivos, né? Dormir bem é fundamental para a saúde mental. Sempre. Verdade demais da conta, né, Vanessa? Muito.
Quem começa um tratamento psiquiátrico vai precisar tomar remédio para o resto da vida, mito ou verdade? Mito. Existem quadros crônicos, né, como os quadros psicóticos, transtorno bipolar. Quadros depressivos e ansiosos, eles são episódicos. Então, o paciente tem um episódio depressivo ou um transtorno de ajustamento, por exemplo, acabou de mudar de país, super feliz, mas até integrar, associar, aquele desenraizou a pessoa. Ela pode precisar de medicamento por um curto período, até integração, e segue a vida. E agora, para quem está acompanhando, está atento a essa conversa tão boa que a gente está tendo aqui no Mais Saúde, o que você diria, qual é a sua mensagem diante desse janeiro branco? Para quem ainda também não pediu ajuda, qual o primeiro passo? O que você diria, Vanessa? O primeiro passo é sempre reconhecer que precisa de ajuda, né? Eu tenho um problema e eu preciso de ajuda. E a partir do momento que nós reconhecemos que temos um problema, seja interpessoal, uma irritabilidade persistente que está afastando os membros familiares, seus colegas de trabalho, procurar ajuda para falar assim, olha, eu preciso, está acontecendo isso, para uma avaliação adequada. Pode ser procurar um psicólogo primeiro, ou médico, clínico geral que te acompanha, para fazer uma avaliação e ver se você precisa passar por um psiquiatra ou existem outras formas de tratamento, não necessariamente medicamentosos. Nem todo mundo toma medicamento. Há dias melhores? Pós-depressão? Os pacientes melhoram, é uma coisa muito feliz da psiquiatria, é que o paciente melhora, né? Então, um paciente psicótico, grave, quebrando as coisas em casa, a família toda desagregada, assustada, esse paciente melhora, ele resgata a identidade, ele consegue ter às vezes não consegue trabalhar porque são muitas crises, a família que está me ouvindo tem paciente com muitas crises, sabe que são pacientes que não vão conseguir trabalhar mais, mas vai ter o seu benefício, vai conseguir comprar o pão, pegar o ônibus, fazer atividades de terapia ocupacional, e isso é resgate de identidade. Agora, pacientes depressivos, ansiosos, esses pacientes, o esperado é o retorno, a remissão de sintomas, a Mônica de antes, né, do tratamento. E essa qualidade de vida que a gente merece tanto, Sim. né? E eu preciso contar para vocês o seguinte, que a Unimed Uberlândia oferece a linha de cuidado mente saudável. E essa linha traz acolhimento e acompanhamento especializado. Você pode saber mais pelos contatos que estão aparecendo aí na telinha, e tem o QR Code também, que você imediatamente já tem mais informações. Preciso muito agradecer a você, Vanessa, por trazer tanta informação para a gente nesse Janeiro Branco. Muito obrigada. Obrigada. Viu? Deixa eu apresentar mais uma vez a nossa convidada, a doutora Vanessa Marsden, médica psiquiatra com a gente no programa Mais Saúde. E fiquem atentos, porque vem mais por aí. Um abraço.